Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo da plataforma Moretti. Meu nome é Leonardo Felipe, sou graduando em Agronomia pela Universidade Federal do Paraná e vou falar um pouco sobre como devemos fazer o manejo da irrigação para otimizar o uso da água e com isso melhorar a produtividade das culturas. Vamos iniciar com uma pequena introdução sobre o que é irrigação, né? A irrigação nada mais é que uma técnica que nos últimos anos tem se desenvolvido muito para as mais distintas condições na agricultura, né? Essa técnica ela é utilizada como um método artificial de aplicação de água na agricultura, tendo seu principal objetivo o fornecimento de água para auxiliar no crescimento das plantas, especialmente em regiões onde a água é escassa ou insuficiente para suplementar o crescimento vegetal adequado. E dentro da irrigação tem uns objetivos, que é suprir as necessidades hídricas, garantindo que as plantas recebam a quantidade adequada de água para o seu desenvolvimento. Ela também melhora a produtividade, aumenta os rendimentos das culturas e garante colheitas consistentes. Ela mitiga riscos climáticos, né? Protege as culturas contra a variabilidade climáticas e períodos de seca, promove o crescimento de plantas em regiões áridas ou semiáridas e também otimiza o uso da água, utilizando a água de forma eficiente, minimizando desperdícios e impactos ambientais. Balanço hídrico e manejo da irrigação de culturas agrícolas. O balanço hídrico e o manejo da irrigação são componentes essenciais para a gestão eficiente da água em sistemas agrícolas. Ambos conceitos estão interligados e são fundamentais para maximizar a produtividade das culturas. Elas preservam os recursos hídricos e promovem a sustentabilidade ambiental. O balanço hídrico é um método quantitativo utilizado para avaliar as relações entre a entrada e a saída de água em um sistema agrícola. Ele considera todos os componentes do sistema de água, como a precipitação, irrigação, evapotranspiração, drenagem e o armazenamento de água no solo. O objetivo do balanço hídrico é determinar a quantidade de água disponível às plantas e identificar o período de déficit hídrico ou excesso hídrico. E tem os componentes do balanço hídrico, né? Que seria a entrada de água e a saída de água. Dentro da entrada de água tem a precipitação, que é a água recebida diretamente das chuvas. E tem a irrigação, que é a água suplementar fornecida artificialmente. Já na saída de água, a evapotranspiração, que seria a soma da evaporação da água do solo e da transpiração das plantas. Tem a drenagem, né, que é a água que percola para a camada mais profunda do solo, não sendo disponível pelas plantas. O escoamento especial, que seria a água que escoa na superfície do solo sem infiltrar. E o armazenamento de água no solo, que é a variação da quantidade de água armazenada no perfil do solo ao longo do seu tempo. O manejo da irrigação refere-se ao conjunto de práticas estratégicas, ela é utilizada para aplicar águas às culturas de maneira eficiente e eficaz. Ela visa, pessoal, atender às necessidades hídricas das plantas quando se conserva água e energia. O manejo mais adequado da irrigação baseia-se no monitoramento constante do balanço hídrico e no uso de tecnologias e métodos que otimizam a aplicação de água. Os princípios do manejo da irrigação são o monitoramento das necessidades hídricas, né, que é determinar a demanda de água das culturas em diferentes fases do crescimento, a seleção do método de irrigação, né, a escolha do sistema mais adequado, baseando-se nas características do solo, da cultura e entre outros, o planejamento da irrigação, né, e o uso de tecnologias. A irrigação também ela é dividida, classificada quanto à lâmina aplicada, que é a irrigação total, que é quando toda a água necessária para atender a demanda hídrica ela é aplicada via irrigação. Deve ser praticada em regiões áridas ou onde a precipitação, no caso a chuva, ela é insignificante. Já a irrigação suplementar ou complementar, nesse tipo de manejo, a água a ser utilizada para atender a demanda, né, das culturas, ela vem parte da irrigação e a outra parte ela vem da precipitação. Por que irrigar? A irrigação ela tem como objetivo suprir as necessidades de água das culturas, para que possam crescer e se desenvolver e se reproduzir. A água é uma das principais responsáveis nas reações químicas presentes na planta.
ela afeta significativamente a sua produtividade, de tal modo que acarreta o mau desenvolvimento das plantas e o déficit hídrico pode causar desde uma paralisação temporária do crescimento até a sua morte por secagem completa. Aqui, vou falar sobre o solo, planta, atmosfera. O movimento da água no sistema solo, planta, atmosfera, pessoal, ele é guiado pela diferença de energia potencial. A água sempre se move do local com maior energia potencial para o local com menor energia potencial. Esse princípio ele se aplica ao solo, planta, atmosfera, onde a água segue o caminho de menor energia potencial para suprir as necessidades das plantas. Aqui tem uns potenciais que influenciam o movimento da água, né? Que seria o potencial térmico, e esse potencial ele é geralmente desprezível no solo, né? Devido à dificuldade de medição. O potencial gravitacional que ele influencia a água movendo-se verticalmente para baixo, o potencial matricial e o potencial osmótico. O movimento da água no solo, ele tem algumas etapas. Ela começa pela infiltração, a redistribuição e daí, por fim, a absorção das raízes. Aqui, né, o potencial total da água no solo é expresso pela somatória de várias componentes, né, como eu já citei, e quando se trata do movimento de água no solo, o potencial térmico é desprezível, pois é difícil de ser medido, pessoal. A evapotranspiração. A evapotranspiração é a combinação de dois processos: a evaporação da água no solo e de outras superfícies, e a transpiração de água pelas plantas. Representa a perda total da água para a atmosfera em uma determinada área e uma medida crucial para atender o consumo de água das culturas. E aqui alguns fatores que influenciam a evapotranspiração, né? Seria o clima, dentro do clima as temperaturas, a umidade relativa, vento, a radiação solar, as características das plantas seria outro fator que influencia, né, a evapotranspiração, as características do solo e as práticas agrícolas. E quando irrigar? Quando irrigar, para otimizar o uso da água na atividade agrícola, parece um manejo simples, mas deve ser levar em consideração várias outras coisas, que ocorra uma otimização de água nessas operações. Os cálculos das quantidades de água a serem aplicadas às culturas levam em conta a profundidade efetiva do sistema radicular. Essa profundidade, por sua vez, deve estar relacionada à zona do perfil do solo, de maior produtividade, as condições climáticas, a evapotranspiração e a transpiração e algum uso de sensores. Que o erro nos cálculos, né, quando ocorre excesso de água no solo, o ar é impedido de penetrar no sistema radicular, impedindo o desenvolvimento da planta. E também, em contrapartida, o estresse causado por deficiência de água determina a planta poucos desenvolvendo pequenas estaturas com folhas pequenas, entre nós curtos, além do fenômeno de ponto de murcha permanente. Aqui são alguns métodos, né, de irrigação. Os mais comuns são o pivô central, aspersão, micropropagação, gotejamento e inundação por sulcos ou camaleão. Aqui o gotejamento é considerado mais eficiente em termos de economia de água. E aqui eu vou falar um pouco sobre alguns motivos, né? A aplicação direta, a água é entregue diretamente na zona das raízes, então ela não perde para a evapotranspiração, a redução da evaporação da água e o controle preciso, que é a quantidade de água aplicada justamente necessidades específicas da planta. E por conclusão, podemos concluir que para que a irrigação seja realizada de forma eficiente e produtiva, devemos utilizar técnicas analisando para verificar as necessidades ou não da irrigação. Bom, pessoal, obrigado pela atenção. Não esqueçam de se inscrever na plataforma Merete. E aí estão um dos meus contatos. Até mais, tchau, tchau.